Olá, senhoras! Hoje eu vim mostrar como uma família da vida real que não tem muitos recursos se alimenta de forma saudável. Eu começo deixando a pia limpa, a cozinha toda organizada para facilitar o trabalho. Eu comecei partindo o peito de frango. Nós vamos fazer peito de frango desfiado com molho. E eu corto assim para fazer com que os pedaços fiquem menores quando for desfiar, para não ficar uns pedaços muito grandes. Nós já estávamos comendo há uns 2 dias sem feijão e eu não ia ter tempo de deixar ele por muitas horas de molho. Então eu coloquei ele ali por um pouco de tempo de molho na água fervendo, só para facilitar na hora de cozinhar, e era esse o jeito que eu tinha. Próxima etapa é os legumes e os vegetais. Eu já fui separando tudo ali. A nossa cozinha é muito pequena, então se eu não tiver organização e planejamento das etapas de produção, fica bem difícil cozinhar aqui. Então tem que ser tudo bem planejadinho. Já faz algum tempo que nós optamos em não usar temperos industrializados de nenhum tipo, nem cebola e alho que já vem preparadinho no potinho, nem aqueles, porque eles, além de ter glúten, eles têm conservantes, eles têm aditivos químicos, realçadores de sabor, e isso prejudica sim a saúde. Às vezes tu não sabe, tu te sente mal quando come uma comida e é por causa do tempero. Então eu deixo ele de molho aí e depois eu volto para dar atenção na preparação dele. Eu fui então para a separação da alface. Eu gosto da alface americana, que ela é mais resistente, é mais saborosa. Eu já vou picando ela assim mesmo para facilitar depois na hora de centrifugar. E coloco ela de molho com um pouquinho de água sanitária para matar qualquer bichinho, qualquer bactéria que possa ter ali nela. Próxima etapa é picar cebolas. Eu vou usar cebolas para fazer o refogado de alho com cebola, para temperar o feijão também com cebola, para refogar o frango com cebola e também no molho de tomate caseiro. Aí eu já deixo tudo encaminhado, aguardando a sua próxima etapa de preparação. E olha aí, a nossa base de apoio da cozinha é uma tábua em cima do tanque do lado do fogão. Eu gosto muito de usar chaleira elétrica para tornar os preparos mais rápidos, facilita muito. Já faz algum tempo que eu não compro mais os sachês de molho de tomate pronto. Eles são muito práticos, são muito baratos, facilitam muito a vida da gente. Mas eles não são tomate de verdade, tem muita mistura, tem aditivos, então eu prefiro o trabalho de fazer o molho de tomate caseiro. E vamos combinar que é muito mais gostoso. Hora de lavar o brócolis. Brócolis é perigoso, no meio dos talinhos dele pode ficar algum bichinho escondido. Então eu pico e coloco ele de molho também na água sanitária para evitar surpresas desagradáveis com bichinhos. Senhoras, eu optei em fazer esse vídeo narrado porque cozinhar já é trabalhoso, posicionar a câmera para filmar já é trabalhoso e ainda ter que falar com vocês, eu me atrapalharia ainda mais do que eu já me atrapalho para cozinhar, tendo pouco espaço. Então aí já chegou a hora de colocar o feijão no fogo, ele já descansou aí por uns minutos, eu não me lembro quantos, e ali a minha chaleira elétrica de confiança para facilitar o tempo de cozimento do feijão. Feijão no fogo, eu fui dar uma organizada na pia para facilitar o meu trabalho, tendo em vista que a pia é praticamente o único espaço de trabalho que eu tenho. Se ele tiver bagunçado, fica bem difícil de trabalhar, então tem que manter a organização. Aqui em casa eu tô numa busca por reduzir excessos, num tipo de minimalismo do meu jeito. E com isso eu consegui espaço para guardar os eletros dentro do armário e isso facilitou demais a minha vida, porque me deu mais leveza olhar para cima dos armários e não ver aquele monte de coisa. Aí eu tô tirando a casca do alho, que ficou de molho na água morna, então a casca sai mais fácil, é só cortar as pontas dele e a casca solta com muito mais facilidade. Aí eu tô picando ele para facilitar o momento de triturar no processador. E falando também em organização, é algo que eu gosto demais.
Se você também gosta disso, eu posso trazer mais sobre isso, porque a redução dos excessos tem facilitado muito a nossa vida. A nossa casa está muito mais leve, muito mais organizada e muito mais harmônica. Eu coloquei a cebola muito grande, isso dificultou muito o processo para o triturador, ficou bem difícil, ele passou bastante trabalho. Nessa etapa aí, eu estou preparando a refoga caseira, que é o nome que eu chamo, que é cebola e alho com sal. Triturado fica aquela pasta de alho que eu uso para temperar feijão, para temperar as carnes, para colocar um gostinho bom no arroz e facilita bastante, dá para congelar também. Olha aí, o triturador passou bastante trabalho, eu tive que dar um sacode nele ali, mas no fim deu tudo certo, ele aguentou e fez o que tinha que fazer. Fez a nossa pasta de alho, a nossa refoga caseira, que é deliciosa. Eu tô colocando aqui no vídeo na ordem que eu fiz os preparos. Não que seja o melhor, o mais certo, o mais prático, mas é o jeito que eu consigo me adaptar dentro da estrutura de espaço que eu tenho aqui em casa. Hora de colocar o arroz no fogo, que aqui não pode faltar arroz. O meu filho de 18 anos come meio quilo de arroz em cada refeição e o prato dele é um refratário, porque um prato comum não comporta. Repara aí que eu uso banha de porco no preparo dos nossos alimentos. E sim, a banha de porco, dentro dos mais acessíveis, é o mais recomendado se comparado com o óleo refinado, os óleos vegetais, né, que são bem prejudiciais à saúde. Quando eu comecei a usar a banha, eu confesso que o que mais me incomodava era por ser um pouco mais difícil de mexer com ela, já que o óleo refinado, ele já vem na garrafinha ali, é só abrir e é muito prático. Mas hoje eu já me acostumei muito bem e eu uso bem de boa a banha nos preparos de todas as nossas refeições, até preparo de ovo, eu pincelo banha na frigideira. E olha aí a chaleira elétrica de novo, facilitando a vida da dona de casa que quer ganhar tempo. Se tu não tem chaleira elétrica, experimenta, porque facilita muito a vida, ela economiza muito tempo na cozinha. Seguimos agora para a preparação do molho de tomate. Eu pego os tomates lavados e tiro aquele miolinho que tem nele e corto ele ao meio e corto em pedaços maiores, pedaços mais graúdos, como se diz. Já coloquei no fogo uma panela com banha para refogar a cebola que nós deixamos picadinha previamente e que ela vai fazer parte da refoga do nosso molho de tomate caseiro. Deixei a cebola ficar bem douradinha, na verdade ela deu até uma queimadinha que depois vocês vão ver os pontinhos pretos no molho. Daí eu já coloco os tomates por cima da cebola ali mesmo na panela. E eu vou deixar eles aí cozinhando para eles desmancharem e eles vão ficar aí até desmanchar. Enquanto isso eu fui cortar a moranga cabotiá. Ela não é fácil de cortar, mas eu compro um tamanho e um formato que vai me facilitar. E também eu não faço nenhum preparo ali para amaciar a casca dela, eu corto no braço mesmo. O tomate já tá lá desmanchando, de vez em quando eu venho e dou uma misturada para ele ficar mais uniforme. Hora de temperar o frango. Eu deveria ter temperado ele bem no início, mas como eu não tinha os temperos prontos, não tinha como temperar. Eu coloco sal para temperar o frango. Eu coloco uma mistura de temperos naturais que eu compro na fruteira. Daí tem colorau, tem curry, tem umas misturinhas de tempero que não tem aditivos e que não tem realçadores de sabor. Eu uso também a própria refoga caseira de alho e cebola que eu tinha acabado de preparar. E ela dá um sabor muito especial. Vale muito a pena fazer em casa. Olha como o nosso tomate já desmanchou e observa ali os pontinhos pretos da cebola que queimou, mas é mais sabor e tá tudo certo, fica bem gostoso do mesmo jeito.
Eu já piquei a moranga em pedacinhos e eu vou temperar ela com o mesmo tempero que eu usei no frango e eu garanto que não fica tudo com o mesmo gosto. Eu tempero ela com sal, com ervas, que aí tem tempero verde e orégano, e coloco um pouquinho de banha também para misturar bem e eu coloco elas para assar no forno. Fica muito gostoso, ela fica macia, a casca fica macia também e ela fica com um contraste agridoce delicioso na comida. Hora de fazer o nosso molho de tomate. Eu tô colocando ele no liquidificador, que é onde eu bato o molho. Ele tá bem quente, então tem que ter muito cuidado. Eu já tive um acidente, saltou molho para tudo que é lado e queimou os meus braços, mas já passou, tá tudo certo, não ficou nem marca. Olha aí o nosso molho, 100% tomate, 100% sabor, 100% natural e caseiro. E também dá para colocar em potes pequenos para congelar. Aí eu tô fazendo o tempero para colocar no feijão. A nossa famosa cebolinha fritando, que é aquela que eu já cortei no início do vídeo. E eu vou adicionar o nosso molho de tomate, que é um extrato de tomate. Olha aí a consistência. Isso aí é um extrato de tomate, né? Tomate puro. E eu coloco então também para temperar o feijão o nosso molho de tomate e coloco também um pouquinho da nossa refoga de cebola e alho. O sal eu gosto de colocar direto no feijão, eu não coloco o sal aí nessa mistura do refogado. O nosso frango já está fritando, observem que ele tem um caldinho e esse caldinho é muito importante para a próxima etapa que nós vamos agora. Esse aí é o utensílio do processador que eu uso para desfiar o frango. Ele não tem navalha, ele é só plástico. Por isso que quando eu corto do tamanho que eu quero os fiapos do frango, porque esse utensílio só vai desfiar, ele não vai cortar, ele não vai diminuir o tamanho dos pedaços. Aí nós temos então o molho que eu fritei cebola, eu coloquei a refoga caseira, eu coloquei o nosso molho de tomate, cebolinha frita, que ele vai receber o nosso frango desfiado para ter ainda mais sabor. E ele tem aparência de seco na imagem, mas ele fica bem suculento e muito saboroso, porque frango desfiado sem sabor ninguém merece. Nessa altura, nossa moranga já estava assada. Eu asso ela no forno com o dourador ligado a 200 graus e ela fica perfeita. A alface eu já escorri, eu já enxaguei e agora eu tô tirando o excesso de água dela para guardar. E chegou a hora então de me deliciar com esse banquete. É uma comida muito simples que quem olha talvez não dá valor, mas que é feita com muita dedicação, com muito amor e carinho, e nisso a gente sente sabor também. Olha aí, que valor que tem esse prato, que riqueza, quanta saúde contém nesse prato. Eu coloco só os feijões no freezer. As outras comidas eu deixo na geladeira mesmo, porque a gente consome tão rápido que nem dá tempo de estragar e descongelar, não fica a mesma coisa, a gente não gosta. E olha aí a quantidade de louça que ficou para ser lavada, mas que depois de uma horinha de trabalho fica tudo na mais perfeita paz e felicidade de uma dona de casa que tem comida pronta para os próximos dias. Deixa o teu like se tu gostou desse vídeo. Eu pretendo trazer mais vídeos de rotina, de vida real, de uma pessoa normal que busca qualidade de vida através da alimentação, através da saúde, do cuidado com a casa também, porque vida real é assim, a gente faz de tudo um pouco. Eu te espero no próximo vídeo.